boa tarde, amadas, graça e paz a todas vocês. Nosso frio tá de volta, né? Então eu tô toda aqui cheia de roupa, né? E essas roupas, a Juliana falou pra mim que eu tô de Grinch esses últimos tempos, né? Porque essa blusa verde é que eu vivo com ela, né? Porque ela é muito quentinha, né? Então ela falou assim: mãe, você vai virar o Grinch, né? Não sei se vocês já assistiram esse filme ou esse desenho, que agora tem desenho, tem filme também, né? Tinha o desenho antes. E todo ano a gente assiste esse desenho, né? E agora tem o filme do Grinch também, né? Então ela falou que eu sou um Grinch da vida. Vamos lá, nós vamos para a nossa lição 42, hein? Tá? Fala assim o tema: não há razão para temer o vento. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus 7:25, né? Então, esse é o nosso fundamento, né? Hoje, conversando com o pastor Isaac, né? Eu não sei o que a gente estava comentando, né? E eu falei, é isso mesmo, né? O nosso fundamento é a rocha que é Cristo Jesus. Então, quando nós estamos firmados na rocha, né? Pode vir, né? Transbordar o rio, caiu a chuva, né? Vem uns ventos, mas a nossa ela não cai, ela continua de pé, né? Às vezes passamos por situações que não é fácil, né? Pessoas olham para a gente, acham que às vezes a gente passa o dia inteiro, né? Pensando em nada, com a cabeça voando por aí, né? Mas existem tantas situações que nós estamos vivendo, passando. Eu falo muito isso para a Juliana, né? Às vezes nós a Juliana trabalha com vendas, né? E às vezes tem pessoas amargas que respondem mal, mandam mensagens, sabe, ruins, e daí eu falo para ela, olha, meu bem, pensa numa coisa, talvez essa pessoa não está passando um dia bom, né? Talvez ela esteja passando por um dia ruim. Então vamos dar, né, um crédito a essa pessoa, como nós também passamos por dias que não estamos bem, né? E por isso a nossa cabeça às vezes está tão cheia de algumas coisas que a gente não se lembra de coisas, né? Mas o Senhor vem cuidar das nossas vidas porque nós temos esse alicerce, né? O nosso fundamento é Cristo e nada nos abala, né? Nada nos faz cair. Dois vizinhos plantaram árvores idênticas em frente às suas próprias casas. Um deles regava a pequena planta todos os dias e a cercava de cuidados. Em contrapartida, o outro simplesmente deixou sua árvore crescer. Ambas se tornaram enormes até que certo dia um furacão atingiu a cidade e só uma delas ficou de pé. Qual você acha que sobreviveu? Talvez se surpreenda com a resposta, mas a árvore regada todos os dias caiu e morreu. Por receber um cuidado excessivo, cresceram com muita comodidade e não havia motivo para aprofundar as suas raízes até o lençol de água. Elas se tornaram rasas. Enquanto isso, a outra árvore, por ter sido negligenciada, precisou se desenvolver cada vez mais para baixo, a tal ponto que abraçou uma rocha, razão pela qual conseguiu sobreviver, né? Aqui ele fala que elas se tornaram rasas, né? Então, aqui que acontece? Se nós não temos o fundamento, Cristo na nossa vida, a palavra de Cristo para nos sustentar, né? Ser aquilo que nos guia, a gente vai ter as nossas raízes muito rasas. Então, quando acontecer qualquer tribulação, qualquer ventinho, a gente já vai cair, já vai tombar, já vai falar, ai, não quero mais, chega disso, porque as raízes estão muito rasas, né? Então, quando a gente se aprofunda, né, vai mais ao Senhor, se entrega mais ao Senhor e deixa o Senhor guiar os nossos passos, o que que acontece? Nós estamos firmados na rocha. Né? Então é isso que ela falou aqui, quis fazer essa comparação com essa árvore, né? Então aquelas que estão sempre por aí, ai, todo mundo mima, né? Tô em tudo aquilo na vida, tudo que quer conquista com as suas próprias mãos. Só que a hora que vem essa tempestade, né? Aquela que é forte, que pega mesmo, ela vai tombar. Porque ela não tem a raiz no Senhor, não tem o fundamento que é o Senhor, né? Então vai acabar caindo. Quem sabe você tenha sido uma mulher negligenciada também, alguém que precisou se tornar mais forte que a média para poder sobreviver. Na vida passamos por desertos terríveis, mas são eles que nos levam a crescer e aprofundar as nossas raízes, até que nos abracemos a rocha.
Então, toda circunstância, né, que nós passamos na nossa vida é lembrar da palavra que fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se é todas, não é uma ou outra, né? Então, a gente vai passar por desertos mesmo, né? Mas e aí? A gente vai levar em conta que os desertos que nós passamos, eles nos levam a gente crescer e nos aproximar mais de Jesus e nos aprofundar mais as nossas raízes, né, que é o nosso Senhor, né, e nos abraçar à rocha, que é o nosso Deus, é Ele que nos sustenta, é Ele que traz providência para a nossa vida, é Ele que nos segura, é Ele que nos abraça, é Ele que é o nosso justo juiz, né, Deus é tudo na nossa vida. Então, é Ele que é a nossa rocha. Só assim não seremos derrubadas pelos ventos, porém sempre poderemos escolher. Então, olha só, nós temos uma escolha que o Senhor deixou nas nossas mãos. Olhar para situações que vivemos sobre a perspectiva celestial ou nos abraçarmos ao sofrimento, rancor, angústia e medo. Então, olha só, né, um tempo atrás o pastor Jeff ministrou sobre isso. Nós é que escolhemos, né? Escolhemos ser magoadas, escolhemos não liberar perdão, escolhemos abraçar o sofrimento de certas tribulações, de rancor, de medo, de angústia. Nós escolhemos, ou nós escolhemos olhar para todas as situações que nós passamos com a perspectiva de Deus, uma perspectiva que vem do céu. Então, se nós olhamos para determinada situação, né, que nós passamos, nós falamos: não, Senhor, isso é mais um motivo para mim crescer, é, né, mais uma situação que o Senhor está colocando para mim, para que eu possa crescer, subir mais um nível, né? Para Deus nunca nós vamos subir além dele. Nós subimos porque amadurecemos, mas quando nós amadurecemos é porque primeiro nós descemos, nós caímos a um lugar onde nós sabemos que nós não temos nada dentro de nós, que somente por dele nós podemos crescer, né? E se crescemos é para a glória dele, não é para a nossa glória. Jesus nunca prometeu nos visitar todos os dias com um regador e nos cercar de mimos, né? A palavra do Senhor é muito clara. Enquanto nós vivemos nesse mundo, esse mundo caído, né? Jaz do maligno. Então vai ter diariamente situações em que vão querer tirar a nossa paz, vão querer tirar a nossa alegria, mas a paz não, nós não perdemos, porque Jesus falou: Eis que vos deixo a minha paz e não a que o mundo dá, né? E ainda mais, o Senhor nos prometeu que nós passaríamos por tribulações, mas que seríamos mais do que vencedores, né? Então é nisso que a nossa cabeça tem que ficar fixa, sabendo que vamos passar sim por tribulações aqui. E a nossa alegria nunca vai ser tirada de nós, porque a nossa alegria vem do Senhor, nossa alegria está no Senhor, né? Podemos chorar sim, às vezes o nosso coração se magoou com certas coisas. Nós mulheres existem dias, né, que estamos mais sensíveis, tem dias que a pessoa fala uma coisa e aquilo não te machuca. Existem outros dias que fala a mesma coisa e te machuca, né? Mas a nossa alegria, ela não é movida a isso. A nossa paz não é movida às circunstâncias, porque é e sempre será o mesmo Deus que nós servimos. Mas prometeu sempre estar conosco. É isso, e isso é suficiente, né? A palavra nos garante isso. Ele estará conosco, né? Até o final dos dias. Nessa passagem de Isaías 43, de 1 a 5, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você.
você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Olha só, isso é uma carta de amor para a nossa vida, né? O Senhor falando que Ele estará conosco, não importa o que nós passarmos, Ele vai estar conosco. E mais ainda, olha o que Ele fala, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Olha só, o Deus, o soberano, que criou todas essas coisas, que não precisa de nós para nada, falando, né? Que nós somos honrados e preciosos à vista dele, porque ele nos ama, né? Então, olha só, né? O que que nós podemos trazer para Deus e falar assim: olha, isso aqui não está dando certo na minha vida. Olha só o que o Senhor fala para nós. Olha quanto amor, né? Olha quanto cuidado, quanto carinho. E por tudo que nós passarmos, Ele vai estar conosco em todo o tempo, né? Não é de vez em quando. Ele fala, pois eu estou com você, do Oriente, do Ocidente, do mais profundo mar, do mais alto nas montanhas, no deserto, no meio da tempestade, em qualquer lugar, o Senhor vai estar conosco. Não há nenhuma dúvida nisso, né? Então, que a gente possa colocar isso na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor está conosco o tempo todo. O Senhor é com você. Os vendavais das tribulações podem até nos açoitar, vez ou outra, mas ao nos agarrarmos a Cristo, poderemos passar pelas tempestades e pressões, sermos aprovados em nosso caráter e nos tornarmos ainda mais fortes. Então, esses vendavais das tribulações pode nos açoitar, vai mesmo nos açoitar, mas aí quando a gente está agarrado a Cristo, o que que acontece? A gente vai passar pelas tempestades, pelas pressões, né, que vêm a cada dia na nossa vida. Eu não sei vocês, mas na minha vida, pelo menos, é isso que passa. Passa uma pressão, daqui a pouco vem outra, e vem outra, e vem outra, né? Ao ponto das vezes a gente falar, Senhor, né? De novo. E daí o Senhor fala, olha, eu estou com você. Você está sendo esmagada. Lembra da ministração do azeite? Se você está sendo esmagada, eu sei que pode sair o azeite puríssimo de você, o azeite extra virgem. Oh, Deus falando de novo de azeite, hein? O que será que Deus quer falar, né? Já estou lembrando do que o Senhor quer falar com a gente amanhã, né? Mas isso é amanhã, né? Esse azeite, ele quer tirar de nós. E ele sabe, o Senhor fala assim, ó, que nunca ele vai nos dar um fardo maior do que nós podemos carregar. Então, se nós passamos por algumas tribulações, o que que acontece? É o Senhor falando, eu sei que você consegue. Vai mais um pouquinho, você consegue, né? E daqui a pouco isso não vai vir mais para a sua vida. Você vai passar batido em cima disso, né? E então, é isso. E mais interessante o que eu achei, que ele fala sermos aprovados em nosso caráter e nos tornarmos ainda mais firmes. O nosso caráter, quando o Senhor entra em nossa vida, ele é totalmente mudado. Temperamento não se muda, tá? É dominado pelo Espírito Santo. Se nós damos o controle da nossa vida para o Espírito Santo, ele vai sim nos controlar. Nosso temperamento, né? Aquela que era mais nervosa fica mais calminha, aquela que era mais mansa, mais calminha, o Senhor dá uma agitadinha, né? Porque vai equilibrando uma coisa ou outra. Agora, caráter não. Deixa eu abrir a porta aqui para minha gatinha que ela vai ficar miando. Olha aqui como ela é bonitinha e gordinha. Olha, minha foizinha, ela chama Nina. Prontinho. A Nina chegou aqui, acho que faz uns 5 meses, né? Eu já tinha 3 gatos. Na verdade, eu tinha 2 gatos que eu peguei mesmo, né? Que era a Luna, para não falar Luma, a Luna e o Nick. Eram meus. O ano passado chegou um gato aqui que tava puro pele e osso. Eu abri a porta, o gato nem conseguia miar. Mas, gente, parecia só o esqueleto do gato, né? Pensei, vai morrer. Mas foi ficando, ficando. Eu vou mostrar para vocês um dia hoje. Eu falei pro Márcio, ele parece um toco. Ele é desse tamanho, sim, gordo. Ele tá roliço. Agora, e o nome que a gente deu para ele foi Costelinha, porque a gente só via a costela dele, de tão seco que ele tava. Hoje ele é o bacon, né? Porque ele tá uma tona de gordo, né? Tá aqui, ficou em casa também. E essa daqui apareceu uns 6 meses atrás. A gente chegou da igreja e a gente viu essa gatinha aqui.
Eu falei, gente, da onde será que veio, né? Mais uma. E o Márcio falou assim, ó, não dá mais? Não dá, a gente já tá com 3, como que a gente vai ficar? Tá bom, não dá, Márcio, deixa a gata, ela vai embora. E ela foi ficando, né? Até que eu consegui me aproximar dela. E no primeiro momento eu peguei, já fiz carinho, coloquei ela dentro de casa e ela não saiu mais. E a Nina ficou. E aí hoje eu tenho 4 gatos, né? E ela é muito amorosa, né? Ela fica o tempo inteiro aqui comigo, né? E é isso aí. Mas um dia eu mostro para vocês. Vamos voltar para nossa lição aqui. O caráter não. Quando nós conhecemos a Cristo, o nosso caráter tem que ser mudado. Totalmente mudado. Porque vamos supor, aquele que roubava não vai roubar mais, não é verdade? Aquele que planejava coisas contra outras pessoas não vai planejar mais, né? Mau caráter, passava calote nos outros. Então, o nosso caráter tem que ser transformado, né? O Senhor fala aqui para quê? Para que sejamos aprovados por Ele. Por quê? Senão não vamos ser aprovados. Imagina a gente estar dentro da igreja e o pessoal lá fora fala assim: ah, aquele ali é um crente caloteiro. Eu já ouvi isso, sabe? E teve um tempo que eu trabalhei numa firma e o dono dessa firma, ele era cristão, ele se dizia cristão, né? E o que que acontece? Ele fazia muita falcatrua. E eu estava ali no meio e eu via tudo aquilo, né? E eu falava, Senhor, como pode? Olha o caráter dessa pessoa, né? Como pode? Ele é cristão e olha só, passa a perna nas pessoas, né? E isso é terrível, porque as pessoas lá de fora também falam isso. É crente e é mau caráter, né? Então o Senhor fala que nós temos que ser aprovados. Para quê? Para que nós possamos estar pertinho dele, né? Se nós não formos aprovados, pode esquecer, né? Não tema a força dos ventos ou o que eles são capazes de fazer com a sua estrutura. O seu Deus é maior, né? Não vamos temer. Os ventos vão vir, vão embora, que nem hoje, né? Não sei onde vocês estão, mas aqui em casa, depois do almoço, começou uma ventania muito grande, muito, né? Então, quer dizer, não estava ventando e de uma hora para outra o vento começou, mas eu sei que de uma hora para outra ele também vai embora, né? Só basta eu ficar firme. E é assim no mundo espiritual, né? Nós temos que continuar firmes no Senhor, porque há de ir embora a ventania, a tempestade vai embora. Por quê? Porque o meu Deus é maior. Se você chegou até aqui, é porque as suas raízes querem se aprofundar e já estão a caminho da rocha. Permaneça. Não pare, né? Depois de tudo que nós estudamos, né? Deixa eu ver, acho que falta até a 50 e... Deixa eu ver aqui. Acho que até a 52, 56 a lição. A gente está pertinho de terminar o livro, né? E ainda hoje, conversando com o pastor Isaac, ele falou assim: peraí, vocês só estão lendo o livro e a Bíblia? Eu falei: não, né? Toda passagem que existe dentro desse livro é embasada na Bíblia, né? Ela nos faz olhar para a Bíblia. Então não tem nada aqui só da autora, né? Só de uma vivência dela. Tem base, ela é embasada na Bíblia, né? Então, muito mais nós aprendemos a ler a Bíblia, muito mais do que líamos antes, né? Não sei vocês, mas eu tenho tido muito mais fome, muito mais sede de estar na presença do Senhor, né? E é o que ele fala aqui, quer se aprofundar mais, quer, né, que as raízes, né, se aprofundem mais, porque já estão caminhando para a rocha, né? E orando, já perguntando para Deus, eu falei, Senhor, né, o nosso livro, o nosso estudo, né, sobre esse livro, ele termina em setembro, né, e já falando para vocês também que em dia 20 de setembro nós vamos ter o nosso retiro de mulheres, Rio de Vida, lá no Retiro, no Campo Verde, né? Já se programem para isso, programem para estar lá nesse dia, dia 20 de setembro. É um dia inteiro. Nós, se eu não me engano, nós vamos chegar lá às 9 horas da manhã, né? Vamos ter louvor, ministração da palavra, vamos almoçar lá, depois vamos ter um período onde vamos poder usar a piscina, brincar com as coisas que vão estar lá, né? Não tem a programação ainda, isso está para ser fechado, né? Logo passo para vocês, logo vou passar o valor também, tá bom? Mas assim, em setembro nós encerramos essa parte do livro e eu orei ao Senhor, falei, Senhor, o que o Senhor vai fazer daqui para frente, né? E é maravilhoso que o Senhor já deu a direção, porque
Ele é a nossa rocha. Ele não vai parar simplesmente aonde nós estamos agora. Vai dar continuidade. Se nós queremos, se nós temos fome, sede, nós vamos continuar crescendo. Porque esse fogo é uma chama que nunca se apaga. Quando estamos diante do altar do Senhor, nós somos uma brasa viva que nunca se apaga. Quando nós estamos perto dele, que é o fogo, é a chama total, nós não nos apagamos. Né? Então, o que nós mais queremos é permanecer, ficar perto dele e que ele nos incendeie cada vez mais cheias dele. O luto, o divórcio, o medo, a doença não pode derrubar uma mulher enraizada na rocha. Seja forte e corajosa, né? Todas nós passamos por situações, né? Tem outras que não estão aqui, né? Mas o que acontece? O Senhor é nossa rocha. É firmados nele que nós vamos permanecer e continuar rumo ao alvo, a corrida que ele já tem planejada para nós. Não vamos parar, né, estagnar do jeito que nós estamos, porque nós temos que crescer mais, né? Aqueles que estiveram ali na nossa EBF, né, sobre o segredo da melancia, falando sobre o plano da salvação, né? O que acontece quando a gente olha para o verde, a gente lembra que a gente tem que crescer, e crescer até quando? Crescer até irmos para a glória com o Senhor ou até a volta dele. Nós temos que crescer e crescer, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, minhas amadas? Espero que todas vocês estejam bem, né, que possam entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E aqui no final dessa lição tem é tipo uma carta, né, escrita como se Deus falasse para a gente, né? E eu queria ler para vocês. Filha, eu a chamei como você é e não tenho expectativas ilusórias a seu respeito. Por que ele não tem essa expectativa? Porque foi ele que nos criou. Nós criamos expectativa em cima de outras pessoas, de situações e de nós mesmas. Às vezes colocamos pesos em nós mesmas, né? Mas somos filhas e foi ele que nos criou e a expectativa dele a nosso respeito não é ilusória. Conheço as suas capacidades e as incapacidades. Estabeleci os limites que a protegerão e destruí os limites que prenderam você. Olha que lindo isso, né? Ele que estabeleceu aquilo que nos protege e ele também destruiu os limites que nos prendiam. De todas essas lições que nós aprendemos, né? Aprendemos isso. Não há nada no seu interior que eu não saiba. Eu a ungi com algo que a diferencia de muitos. Por isso, não se preocupe. A unção é suficiente, pois é derramada na medida exata e não depende dos seus dons ou das ferramentas que você adquiriu pelo caminho. Ela basta, é sob medida para esta hora. Por esse motivo, vença a tentação de querer usufruir de unções que já derramei em outras pessoas, em outras estações, em outras épocas, mas não deixei de agradecer pelo que realizei em sua vida no passado. Meus atos foram pontuais e precisos. Olhe para mim, caminhe comigo, não desperdice a unção que derramei sobre você. O Senhor derramou uma unção sobre a minha vida e sobre a sua vida, que a gente não desperdice e não se compare a ninguém. Ninguém é melhor do que cada uma de nós. Nós somos únicas e especiais para Deus. Olhe para mim, caminhe comigo, não desperdice a unção que derramei sobre você. Enquanto eu a chamo e a escolho, escolha a mim. Esta é a tarefa que lhe cabe, esta é a porção, a melhor parte. Quando eu não estiver falando, cale-se e desfrute do silêncio, pois ele ensina e a faz amadurecer. Entretanto, quando eu falar, ouça. Se eu bater a porta, você ouvirá a minha voz? Apenas esteja atenta aos meus comandos, ande conforme os meus passos, deixe ser aperfeiçoada durante a trajetória e permaneça ao meu lado. Filha, confie em mim. Olha só o que o Senhor fala para nós nessa tarde. É maravilhoso, né? O nosso coração se enche de gratidão e de alegria de ter um Pai tão grandioso, tão soberano e que se importa conosco,
tão pequenas, tão falhas, mas Ele derramou dentro de nós um tesouro tão valioso em vasos de barro, vasos que às vezes são trincados. E às vezes Ele pega e nos molda novamente, mas nunca tira de nós o tesouro que Ele colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo. E hoje nós temos essa escolha de sermos vasos para a honra ou desonra do nome do Senhor, dependendo do firmamento onde nós estamos firmada. E que nós declaramos que a nossa rocha é o Senhor, que por tudo vamos passar, mas a glória será dele, porque ele está conosco. Amém? Senhor Deus, somos gratos a ti, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos nada, Senhor, nada, Pai. Mas o Senhor vem falar ao nosso coração que somos únicas, Senhor Deus. Que o Senhor tem nos aperfeiçoado nas nossas fraquezas, Senhor. E que o Senhor, Pai, vai nos levar aonde o Senhor desejar levar, Senhor Deus. Pai, que nessa tarde, Senhor, possamos estender as nossas raízes, Senhor, a rocha que é o Senhor é o nosso fundamento e é no Senhor que nós queremos nos agarrar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nunca o Senhor nos desampara, nunca o Senhor nos deixa sozinha, Senhor. É tua promessa que conosco o Senhor estará em todo o tempo, Senhor. Que haja, Senhor, tribulação, que haja ventos, tempestades, Senhor, mas nós cremos, nós sabemos em quem nós estamos firmadas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu não sei o que as minhas irmãs estão passando nessa tarde, Senhor, nesse momento, Pai, mas que todas nós possamos nos lembrar que o Senhor declarou que o Senhor é conosco, Senhor, que sejamos aprovadas, que o nosso caráter seja moldado pelas tuas mãos, Senhor Deus, e que o teu Santo Espírito, Senhor, tão precioso, Senhor, nunca saia de dentro de nós, Senhor Deus. Molda-nos e nos aperfeiçoa, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém.